Meus queridos irmãos, nobres servos e servas de Deus, eu quero com muita alegria cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Dizer da minha satisfação, do privilégio, da honra que temos recebido da parte do Senhor Deus, de podermos estar aqui pela primeira vez, conhecer ilustríssimos servos de Deus, homens que Deus tem levantado nesse estado para fazer a sua maravilhosa obra. Louvar a Deus pela vida do pastor, do anjo da igreja, pastor Neemias, na pessoa dele, abraçar a todos os demais pastores, inclusive o pastor aniversariante, pastor Sebastião, não é isso? Deus esteja abençoando a vida de todos. Louvar a Deus pela vida do pastor Martins, que tem nos recebido ali no Oliveira, pastor Malaquias Gomes, nosso amigo pastor Ivan, que Deus tem nos dado neste lugar. Tivemos cooperando ali no Aviva Canedo e foi uma bênção para a glória de Deus. Quero convidá-los para que abra sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler 3 versículos da palavra de Deus, versículo 30, 31 e 32. Pegue a sua Bíblia ou acompanhe no telão a leitura da poderosa palavra de Deus, que eu tenho uma palavra muito forte de Deus ao teu coração nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Os que encontraram, digam amém. Está escrito assim a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, servos e servas de Deus, acabamos de fazer uma leitura de um texto da palavra de Deus, que é uma narrativa muito conhecida por aqueles que são simpatizantes da Bíblia Sagrada, que amam a palavra de Deus, que têm familiaridade com esta Bíblia, com esta palavra. Ao ler esse texto, o meu coração se inundou de alegria, porque o Senhor me falou sobre 2 coisas importantes na vida de todo homem e de toda mulher. 2 coisas que não podem faltar quando o assunto é o reino de Deus. Ao ler esta mensagem, eu percebi que Deus estava falando de processo e propósito. Você vê que o profeta Elias está diante de uma situação aparentemente insolúvel aos olhos dos homens. Elias está enfrentando um dos maiores desafios, que por sinal se tornou o desafio que caracterizou um divisor de águas do seu ministério. Tudo aquilo que Elias acabara de viver ainda não havia sido comparado com o que ele, a partir deste momento, ele começou a experimentar diante de Deus e diante dos inimigos dele. Você conhece a história e sabe que Elias desafia os falsos profetas, chamam a eles para o Monte Carmelo, e ali tem um grande desafio. O desafio era estabelecer o verdadeiro Deus, o único que poderia e deveria ser adorado entre todos os israelitas. Elias então chamou aqueles falsos profetas, permitiu a eles que iniciasse o processo deles
da adoração a deles, ao Deus deles, para que por sua vez viessem a tentar encontrar nas suas orações, no seu clamor, na sua busca intensa, alguma resposta do seu Deus. Mas aqui você entende que Deus estava preparando tudo para que o nome dele fosse glorificado, para que ele fosse exaltado diante de toda aquela circunstância. E eles começaram a clamar, começaram a espernear, começaram a chicotear os seus próprios lombos, na tentativa de obter resposta por parte do seu Deus. E quando isso não aconteceu, eles começaram a se desesperar. E a Bíblia diz que eles gritavam em voz alta. E Elias, ao tempo que percebia que não havia resposta nenhuma, começou a zombar deles e dizer: gritem mais alto, talvez o seu Deus esteja viajando ou esteja muito longe, que não possa mais ouvi-los. Foi quando então Elias toma a palavra e diz: agora é a minha vez, agora nós vamos descobrir quem realmente será Deus adorado aqui neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção foi o que inspirou-me a trazer esta mensagem a todos que estão aqui nesta noite. Foi a maneira como Elias conduz a parte que lhe cabe para poder fazer com que o verdadeiro Deus, o único Deus e o propósito de Deus seja estabelecido aqui naquele lugar. A Bíblia diz que quando Elias toma a palavra, me chama a atenção que ele chama a todo o povo. Glória ao nome do Senhor. Por que ele chama o povo e não chama os profetas? Porque ali quem deveria perceber que deveria se tornar alguém que viesse a refletir a glória de Deus era o povo, porque Deus havia escolhido o povo e Deus queria ser adorado pelo povo e Deus deveria ser servido pelo povo. Mas você vê que o povo estava cocheando entre dois pensamentos, não sabiam a quem servir. Por isso Elias chama eles e diz: chegai-vos a mim todo o povo. Elias estava dizendo: está na hora de tomar uma decisão na sua vida para você alcançar o propósito de Deus para a sua existência. Foi aqui que o meu coração se encheu de alegria, porque Elias estava falando de um propósito. Agora, para alcançar um propósito, tem que haver um processo. Glória ao nome do Senhor. Para que você alcance o propósito de Deus na sua vida, você não pode desconsiderar o processo. Pastor, e qual era o processo? Você leu comigo no texto que para alcançar o propósito, eles deveriam que passar pelo processo. O propósito era edificar o altar, porque o altar estava quebrado. O propósito de Deus era restaurar o altar. Agora o processo era que deveria ser executado pelo povo. E sabe qual era o processo? O processo era que o povo deveria começar a carregar pedras. Glória ao nome do Senhor. O texto vai nos dizer que Elias começou a ajuntar as pedras para edificar o altar. Olhe para cá para você entender. O propósito é edificar o altar. O processo era carregar as pedras. O propósito era restaurar o altar para que a adoração a Deus, para que o sacrifício a Deus fosse também restaurado. Afinal de contas, tudo já havia sido desvirtuado. Todo mundo já havia adotado o sistema de adoração a Baal e ninguém mais servia
servia a Deus, e ninguém mais adorava a Deus. E sabe o que Elias fez? Para você alcançar o propósito, Elias estava ensinando: você não pode desconsiderar o processo. Pastor, repita, porque eu quero dar um glória. O processo era carregar as pedras, porque o altar estava quebrando, o altar estava despedaçando. Agora o processo era carregar as pedras. Glória ao nome do Senhor. Permita que eu ministre esta palavra ao teu coração nesta noite. Tem gente que me ouve aqui que só está preocupado com o propósito e não quer participar do processo. Agora eu tenho uma mensagem de Deus a todos os que me ouvem: para alcançar o propósito, nós temos que viver o processo. Quem já está entendendo, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Não adianta tentarmos atropelar o processo para alcançar o propósito com mais rapidez. Não adianta a gente buscar atalhos no processo para ver se o propósito chega nas nossas mãos com uma velocidade maior. Deus não trabalha na vida de ninguém que abre mão do processo. Para poder alcançar o propósito, nós temos que passar pelo processo. Glória ao nome do Senhor para sempre. Deus é um Deus de propósito. E Deus tem propósito para a vida de todos. E Deus já estabeleceu este propósito na sua pré-existência, na sua soberania, na sua graça, na sua bondade. Ele já estabeleceu um propósito. Todo crente que adentrou este templo nesta noite já é alguém que, ao passo que aceitou a Cristo como Senhor de sua vida, Deus já estabeleceu um propósito grandioso para a sua vida. Agora permita-me lhe dizer que eu e você só alcançamos os propósitos extraordinários de Deus quando nós aceitamos o processo. Agora deixa eu também lhe dizer, a maioria das vezes o processo é doloroso, o processo não é fácil, o processo dói a alma, a angústia que sofremos, e a gente se pergunta no meio do processo: Senhor, por que tanta dificuldade, por que tantos bloqueios, por que tanta coisa travada na minha vida, travada no meu ministério? A gente faz questionamentos, perguntando para Deus: Senhor, por que é que tenho que passar pelo processo? E eu lhe respondo nesta noite, na autoridade do nome de Jesus: porque Deus só vai honrar alguém com o propósito quando alguém se submete ao processo dele. E o processo aqui é carregar pedras. Olhe para quem está do seu lado e diga assim para ele: quer alcançar o propósito? Comece a carregar pedras. Porque tem gente que deseja coisa grande, que aspira coisas grandes, que deseja alcançar extraordinário de Deus, mas não quer carregar pedra, só quer as coisas fáceis, só quer de mão beijada, não quer pagar o preço, não quer orar, não quer jejuar, não quer estudar, e Deus fica olhando lá do céu e fica dando gargalhada de umas pessoas que querem coisas grandes, mas só faz coisa pequena. Eu quero te dizer nesta noite: Deus tem coisas grandes para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, mas tem que carregar pedras para alcançar esse propósito. Tem alguém recebendo a palavra? Levante a mão e dê glória.
Aí você olha para um grande homem e uma grande mulher de Deus, que já está vivendo um grande projeto que Deus tem na vida dele, o propósito de Deus se cumprindo na vida dele, e você diz: ah, que coisa maravilhosa é viver o propósito de Deus. Sim, mas você precisa sentar pelo menos 30 minutos com um homem, 30 minutos com uma mulher, que está vivendo hoje o propósito de Deus, e você vai ver que ele tem no coração marcas da traição, da frustração, da decepção. A estrada foi difícil, a caminhada não foi fácil, enfrentou escorpiões e serpentes no meio do deserto, porque o deserto ainda faz parte do processo. Mas tem o detalhe: quem passa pelo processo glorifica a Deus no meio do propósito. Quantos ainda estão dispostos a viver o processo? Elias começa a carregar pedra, porque Elias está ensinando o caminho do processo. Elias está dizendo: para o altar ser restaurado, tem que carregar pedra. É dificultoso. Eu não conheço ninguém que tenha um ministério bem sucedido, que tenha uma vida bem sucedida, que seja uma referência de Deus aqui na terra, que antes não passou por um processo árduo. Eu lembro muito bem que hoje, pela graça e bondade de Deus, pastoreamos uma igreja bonita ali na cidade de Santa Luzia, no estado do Maranhão. Mas Deus fez com que eu passasse por um processo terrível. Por 3 anos da minha vida, eu morei dentro de uma aldeia indígena, trabalhando com os indígenas guajajaras. Quando eu cheguei lá, o caminhão da mudança chegou e não tinha ninguém para me receber, não tinha ninguém para estender um tapete vermelho, até porque eu não queria mesmo. Quando eu cheguei lá, não teve posse, não teve nada. Eu olhei para dentro da aldeia, só tinha um grupinho de indígenas, crianças indígenas, dizendo assim: graças a Deus, porque chegou um missionário para pregar a palavra de Deus. Eu pensava que o processo seria mais fácil. Eu pensava que Deus iria me levar para uma grande capital, para poder me dar aquilo que eu sempre sonhei. Aí Deus olhou para mim e disse: não faço isso com quem eu tenho coisas grandes. Para quem eu tenho coisas grandes, eu coloco ele para atravessar o processo. Cheguei na aldeia e não tinha ninguém para me receber. Não tinha nem casa construída para mim. Eu que fui cair para dentro do mato, carregar madeira no ombro, cavando buraco para tampar as paredes das casas de taipa que eu iria morar com minha esposa e meus 2 filhos. E comecei a trabalhar incansavelmente, trabalhando, mas sabe, irmãos, quanto mais eu trabalhava ali, o Espírito Santo falava ao meu coração: persevera no processo, persevera no processo. Um dia eu fui participar de um congresso e Deus tomou os lábios do pastor e disse: eu tenho visto que você tem enfrentado ursos, leões e gigantes, e tem ficado de boca fechada, passando pelo processo da maneira correta, sem murmurar, sem reclamar. Agora está na hora de você viver o propósito. Deus não vai entregar algo grande nas mãos de quem não passou pelo processo. Aprenda
isso, você talvez esteja aqui nesta noite e dizendo: Senhor, ai, como eu tenho vontade de dirigir uma igreja grande, de dirigir um grupo de jovens grande, de fazer uma obra grande, e tudo que você deseja é grande. Eu tenho uma notícia para você nesta noite, pela autoridade da palavra. Então, se você deseja coisa grande, se prepare para o processo. Elias começou a carregar pedra. E quem estuda a Bíblia sabe que as pedras que eles carregavam ou utilizavam para organizar um altar não eram pedras lavradas. Porque Deus havia dito lá em Êxodo capítulo 22: não quero pedras lavradas para edificar o meu altar. Aí alguém poderia questionar: mas por que Deus não quer? As pedras lavradas não seriam melhores? Bem esquadrejadas, bem organizadas, fácil de carregar. Aí Deus disse: eu não quero pedras lavradas, eu quero pedra bruta, pedra cheia de deficiências. Mas sabe o que Deus estava querendo transmitir? Quem quiser viver o propósito tem que carregar pedra bruta. É pedra, irmãos, que é difícil de carregar. Mas sabe o que representa a pedra bruta? Representa originalidade. Deus não queria nada que não fosse original. Ele não queria nada que tivesse passado pelas mãos dos homens. Deus queria pedra bruta. Deus queria aquilo que Ele mesmo já havia estabelecido. O meu altar, ele deve ser feito com tudo que é original. Glória ao nome do Senhor para sempre. Porque Deus não trabalha com genérico. Deus não trabalha com quem é falso. Deus não trabalha com nada disso. Ele só trabalha aonde há sinceridade. Quem glorifica o nome do Senhor por esta palavra? Glória ao nome do Senhor. Então você tem coragem de provocar quem está do seu lado? Diga assim para ele: você quer viver o propósito? Agora tem que olhar com cara de pentecostal e dizer assim para ele, ó. Aí diga assim para ele: tem que carregar pedra bruta. Quantos acreditam? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Ai, meu Deus, eu estou vendo homens e mulheres aqui, nobres pastores à minha direita, nobres pastores à minha esquerda, que Deus tem um propósito extraordinário. Deus tem um campo, uma igreja, uma cidade para entregar nas mãos desses homens de Deus. Mas Deus me fala para o meu coração para entregar esta mensagem com muito respeito, respeitando a nobreza dos vossos ministérios. Mas vocês ainda vão passar por um processo grande. Agora tem um detalhe: quem suporta o processo glorifica a Deus no propósito. Glória ao nome do Senhor. Aceite o processo, que você vai dar glória no meio do propósito. Roia caladaba, choraba caladabas. O que tem de gente frustrado com o ministério, frustrado com a igreja, às vezes até frustrado com o seu pastor, mas não é culpa do ministério, não é culpa da igreja e nem é culpa do pastor. É porque nós somos às vezes imediatistas. Nós queremos que a coisa aconteça muito rápido. Quando Deus dá o sonho a José, escute isso, cerca de 17 anos depois, Deus cumpre o propósito. Eu finalizo dizendo: todos aqueles que atropelam o processo sofrerão amargamente a ausência de Deus por não viverem o propósito. Eli, eu finalizo aqui, irmãos. O sacerdote Eli tinha tudo para ter uma família extraordinária. Pastores, ele ensinou tudo direitinho aos seus filhos.
Mas os seus filhos não quiseram obedecer às suas ordenanças. Pela lei, Ofni e Finéias, seus filhos, era que deveriam assumir o seu lugar após a morte do seu pai. Mas a Bíblia diz que eles não estavam interessados em passar pelo processo. Eles só queriam as roupas de sacerdote. Eles só queriam os privilégios de sacerdote. Eles só queriam a pompa por ser alguém que viva o sacerdócio. Mas eles não queriam processo. Sabe o que eles faziam? Prostituíam-se na frente da casa de Deus. Fazia tudo da maneira errada. Eli perdeu a sua autoridade, perdeu a sua visão, perdeu a sua animosidade, porque os seus filhos não seguiram as suas ordenanças. Ofni e Finéias saíram do processo e eles não viveram um propósito. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer, irmãos? Que quando Ofni e Finéias se corromperam, se você não der glória no que eu vou dizer aqui, irmãos, Eli perdeu a visão, Ofni e Finéias se corromperam. Mas a Bíblia vai dizer por 2 vezes, 2 Samuel capítulo 2, por 2 vezes a Bíblia vai dizer assim: e Samuel crescia diante do Senhor. Oh, glória! Enquanto alguém está se corrompendo, enquanto alguém está perdendo a visão, Samuel está dentro do processo e o propósito estava esperando ele. Não abandone o processo, não murmure no processo, glorifique a Deus no processo e você vai viver o propósito. Quantos glorificam a Deus? Levante a mão nesta noite, levante a mão com toda alegria, porque eu estou ministrando aqui nesta noite, na vida de homens e mulheres, que Deus tem um propósito grande, e eu sei que você está em lágrimas, por causa do processo, mas Deus me trouxe lá do Maranhão para dizer para você: suporte o processo, não abandone a cruz no meio do processo, não negue a Jesus no meio do processo, porque há um propósito de Deus para a sua vida. Levante a mão e adore o nome do Senhor.